Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Meu nome é Paulo César, sou tubista da Sinfônica de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra procura apresentar os artistas da cidade. E hoje teremos atuação de profissionais da produção e gestão cultural nos dias de hoje. Seus desafios, prática e implicações na subjetividade, com Juliana Yumi Caneto. Curta o nosso canal e compartilhe também. Eu acho que a gente passa por... Atualmente a gente passa por uma diversidade de adversidades. Mas nos últimos 4 anos, eu diria, e especificamente agora, pós-golpe, o desmonte é muito efetivo, o desmonte é bem de ordem prática, né? Corte agora dos projetos da Petrobras, corte dos editais públicos. E isso faz com que a gente tenha não só uma perda grande social de investimentos na cultura, mas isso fragiliza muito as relações de trabalho entre os artistas, porque se a gente não toma cuidado, as necessidades individuais elas vão se sobrepondo às necessidades coletivas, o que é natural em situações de crise, e as pessoas passam a trabalhar em condições um pouco mais precárias relacionais mesmo. Então a gente entra numa esfera de cada um defender o seu, e isso realmente dificulta o desenvolvimento criativo, né? Isso altera, inclusive, o desenvolvimento estético de um período. Assim, as pessoas passam a produzir ou a criar determinadas por esse contexto. A gente não tem essa palavrinha mágica que é a continuidade, o que vai dar para a gente a chance de aprimoramento dessas políticas, de escuta dos agentes envolvidos, e eu estou dizendo aí todos os atores sociais envolvidos, incluindo a população, né, de melhoria, de avanço, de ampliação. Aí a gente vive num mundo que não prioriza atuações que são um pouco fora da norma padrão. E aí, quando a gente fala de norma padrão com profissão, a gente está falando, às vezes, de horários padrões, de profissões que são padrão. E a gestão cultural, a cultura em geral, se propõe a trabalhar com uma área que não necessariamente passa por essa padronização. A gente está falando desse trabalho que é o trabalhar com a potência das pessoas, o encontro, a vontade de fazer, o desejo de fazer. Isso pode gerar muita coisa boa e muita potência, muitas outras coisas, e ao mesmo tempo acaba caindo nesse lugar que pode ser mambembe, que pode ser flexível demais, você pode ter que se adaptar demais, você pode ter que fazer concessão demais, porque você fica nessa... Quando você não tem um padrãozinho assim para ser seguido, então é a potência de você quebrar o padrão e propor coisas novas, você está sempre tendo que repensar o seu lugar enquanto proposição de coisas novas. É preciso compreender a legislação, compreender quais são as possibilidades de sustentabilidade, como pensar a sustentabilidade da nossa área de uma forma mais diversificada, né, que a gente não corra o risco de ficar dependente de determinadas fontes de recursos, e às vezes a gente fica meio amarrado ainda em determinadas estruturas, em determinados, num certo vício. Não tenha dúvida que, de uma certa forma, é uma certa zona de conforto. E entendendo sustentabilidade pela lógica da diversificação de fontes, pela lógica da parceria, da construção coletiva de determinados processos criativos, da permuta, do escambo. Ou seja, essas acho que são umas novas formas que a gente tem. Você precisa ser mais pragmático, mais prático e ter um pouco de frieza, assim, na administração dessa profissão. Pensar no dinheiro, sim, sabe? Eu acho que eu tenho uma capacidade bacana de relacionamento, de construção
de relacionamento acadêmico, não acadêmico, de parceiros, nas várias cadeias, vamos dizer assim. Eu sei as técnicas, as metodologias, o que é um bom projeto de captação, mas eu tenho uma dificuldade e isso me tira do lugar, que é essa capacidade de me inserir no mercado de uma forma mais agressiva, vamos colocar assim. E eu acho que às vezes, eu perco a objetividade num processo desse. E a relação muito agressiva que se estabelece ali em cima do palco e nas negociações, é muita agressividade, muita agressividade. Quando você chega com um pouco mais de carinho, de respeito, de sinceridade, olho no olho e tal, você é tratado como uma figura não tão presente assim, sabe? Não tão presença, não tão responsável e comercial o suficiente. Acho que o primeiro deles é relações humanas, porque acho que uma boa parte do trabalho da gestão, sobretudo da gestão, é a administração de emoções, né? Você lida com egos, né, inevitavelmente. Então, administrar as expectativas que são diferentes, entender como conduzir isso, né, harmonizar mesmo as diferenças, porque você trabalha com um coletivo de pessoas e cada pessoa é uma singularidade. Bom, eu acho que o que fragiliza muito a relação de trabalho, eu acho que não só do produtor, mas todo mundo que trabalha com arte e cultura, é o excesso de trabalho, né, e o trabalho ser a nossa vida, assim. A gente acaba tendo que exercer várias funções. Você, no meio dessa loucura da produção cultural, de ter que fazer tudo sozinho ao mesmo tempo agora, ter espaço e vazão para parar e conseguir se profissionalizar e se instrumentalizar assim, com estudo e experiências diferentes que não só a prática ali, né? Como a gente está sempre, ainda mais nesse contexto que eu falei, né, de um contexto de desmonte, a gente tem que investir demais, né, para que a gente tenha retorno. Então, esse investimento é de hora, de energia, de dinheiro, é de tempo, né, é um monte de apostas que a gente faz para que a gente consiga ter um retorno de trabalho. E isso desgasta. A quantidade de tempo que você investe versus o retorno que você tem é extremamente frustrante. Quem trabalha com cultura e arte é ao mesmo tempo trabalho e vida, né? As coisas estão muito juntas, assim. A gente não tem um momento que a gente bate o cartão, sai e aí a gente vai para a vida, né? A vida está intrínseca ao trabalho e o trabalho está intrínseco à vida. Mas isso faz com que a gente não tenha limites, né? De horários, de necessidades. Por que a gente acha que o produtor precisa estar à disposição o tempo inteiro? E a gente, como produtor, acha isso e outros agentes culturais também pensam isso. Me parece que a gente cai numa armadilha de que estar à disposição e sempre correndo e fazendo coisas, parece que a gente está fazendo muita coisa importante. Há um certo frisson nisso. Acho que a gente vive uma cultura do esforço, com essa noção de que eu preciso estar à disposição para provar a minha competência. A gente vive uma sociedade que condena o ócio, né? Quem está ativo, quem está ocupado, está operando para o sistema. Quando você não tem claro essas expectativas, gera um acúmulo de ansiedade, de expectativas não atendidas e frustrações. O Rômulo Avelar sempre fala do produtor do cavalo branco, né? Então as pessoas sonham com o produtor do cavalo branco, que vão salvá-las e vão conseguir saber o que fazer com o material delas, com aquele bem cultural que elas produzem com muita dedicação também. E não necessariamente a gente consegue dar esse retorno, não por falta de dedicação, mas porque realmente é um trabalho árduo. A questão da cobrança e a exigência comigo mesmo, para mim é muito forte, pelo meu jeito de ser. E eu já me cobrei exageradamente, já me cobrei ao ponto de não conseguir passar um dia tranquilo em casa, sem pensar que, nossa, mas eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo isso, e dá, a ferramenta está acessível. Isso também é muito complicado dos dias de hoje, que eu senti que eu estava fazendo uma cobrança que estava vindo, a cobrança estava aqui na minha cabeça, mas eu não conseguia ter a leveza de falar, opa, peraí, vai ter um momento para fazer isso, porque estava muito acessível a ferramenta. A gente sempre resistiu, né? Pronto, é isso. Uma das grandes características do produtor
é a resistência total, contínua, constante. Os contextos de crise nos permitem também sermos criativos, né? Meu trabalho é exatamente o que eu queria fazer. Eu me sinto totalmente representado assim, nas minhas escolhas. Me dá muito prazer. Eu acho que é esse prazer que me mantém no meu trabalho. Antes de eu entrar no mundo da produção e da gestão, eu trabalhei com outras profissões. E quando eu encontrei a produção, ela foi para mim uma libertação. Eu acho que eu me livrei de todas as opressões que eu tinha nesse lugar, entende? De sofrimento, de opressão. Então, o espaço da produção e da gestão, para mim, ela é libertadora. Ela é um espaço de liberdade, assim, de criação, de utopia. Aqui é que eu estou feliz, aqui eu posso construir coisas que eu acredito que pode transformar a mim, ao outro, ao mundo. Então, olhar para o todo, mais nitidamente, em termos de ações. Fazer as coisas, mais do que só planejá-las. E enxergar possibilidades para mim mesmo, assim. Aí desenhar, escrever. Gosto disso aqui. Qual que é o meu objetivo final? De você olhar para as coisas e ver o que me desafia aqui, o que me mobiliza a fazer isso aqui. Acho que é extremamente importante a gente encontrar qual é o seu modo de vida que te traz qualidade. Para mim, pessoalmente, é importante ter tempo para estar com meu filho, é importante ter tempo para estar aqui porque eu amo fazer o que eu faço. E é importante também ter tempo para estudar, para reciclar, para oxigenar, para estar com os parceiros. Todo mundo precisa ter tempo para si, ter tempo de silêncio, ter tempo de cultivo de si, de se lapidar. Isso em todos os âmbitos, espiritual, pessoal, profissional, familiar, com os amigos. É preciso ter tempo. É preciso abrir espaço para o vazio. Senão a gente só povoa e não tem tempo de olhar para o que a gente está fazendo. E quando eu pessoalmente entro para trabalhar com arte, com cultura, eu estou fugindo justamente dessa lógica. Então eu não quero reproduzir aqui aquilo que me oprimiu antes, entende? Eu acho que a gente tem que achar formas de cuidado do psicológico enquanto está na profissão. A gente tem que falar mais sobre isso, a gente precisa se ajudar mais. Aí também passa por outros processos que é me entender como um todo, assim, me entender nas outras ações que eu faço, como que eu também tenho esse processo de respirar com mais calma. Acho que é por aí, assim. O uso do planejamento a curto, médio e longo prazo como uma forma de dar melhor condição no trabalho, de amenizar um pouco as ansiedades, assim, o estresse, os conflitos, porque aí quando você visualiza, né, o que é possível de fato a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, você consegue dar uma respirada e entender, equilibrar as expectativas. Desenhar possibilidades, assim, eu escrever, me organizar melhor. Então, quando você faz muitos projetos, e essa é a minha atuação de estar em vários projetos ao mesmo tempo, enxergar tudo que eu tenho para fazer é muito importante. E existem ferramentas super bacanas, né? Ferramentas mesmo práticas, até aplicativos, sites, planners, enfim, né? Um monte de coisa que te ajuda a botar no papel e organizar as ideias, os desejos, as expectativas e tudo mais. Você ter uma qualidade de vida e você ser capaz de entender quantas horas do dia é saudável para você se dedicar à sua profissão e quantas horas do dia você precisa para executar o seu trabalho, exercer a sua função, acho que isso nos traz, nos convida, nos convoca para uma ação um pouco mais responsável com a gente e também de lidar com o exercício de colocar limites para o outro. E profissionalizar e achar um tempo para estudar, para conhecer outras pessoas. A gente fica muito fechado no nosso mundinho ali e o que tem me ajudado é justamente refrescar a cabeça. Os encontros, vamos focar nisso. Eu acho que isso traz energia nova, isso faz circular conhecimento, faz circular boas energias de entendimento, de aprendizado. Eles são presenciais, mas eles podem ser também à distância, trazendo essa lógica, que é a lógica do compartilhamento e da troca e de transformando um processo de aprendizagem em um processo de forma colaborativa.
A formação, o foco na formação de gestores culturais com formação técnica e vocacionados pode criar para a gente pontes de diálogo em espaços e instâncias de poder. Se a gente não tiver pessoas nas instâncias de poder, eu estou dizendo tanto no âmbito municipal, estadual e federal, que possam estabelecer diálogos sensíveis com a comunidade artística e com a população, fica muito difícil a gente avançar. E sem jogar todo um aprendizado que foi construído ao longo desse período aí, das últimas décadas, fora. Não é assim, ter isso registrado, ter isso fotografado, gravado, escrito, gritado, ou seja... Estar dentro de um coletivo de mulheres produtoras, que é a Caju Cultura. Então a gente conseguiu um equilíbrio entre trabalhar com respeito ao tempo de cada uma, ao modo de fazer de cada uma, mas também não deixar de fazer as coisas, né? E uma das premissas que a gente usa é o acolhimento, a afetividade. Então a gente não começa nenhum encontro nosso sem nos olharmos e podermos dizer uma para outra, e aí, como você está se sentindo? Então a gente faz um momento de acolhimento, às vezes o momento de acolhimento acaba sendo o grande momento, que acaba trazendo muitas questões das relações de trabalho, nossas com outras pessoas, né, para além do coletivo, os grupos, artistas, trabalhos pontuais. Gerir um espaço ou trabalhar de forma mais coletiva aumenta a nossa responsabilidade, porque aumenta a nossa responsabilidade com o outro. Né? Assim, é o tempo inteiro a gente negociando. Quando a gente vai trabalhar de forma colaborativa, quando a gente vai trabalhar de forma parceira, a gente, mais do que saber o que a gente quer, o que a gente precisa, é o que a gente tem para dar. Oi, meu nome é Ju Caneto, espero que você esteja bem por aí. Eu sou produtora e gestora cultural, moro na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E esse vídeo que você acabou de ver fez parte de um trabalho de conclusão do curso de gestão cultural que eu fiz lá no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, com conclusão em 2019. E foi muito nesse objetivo de juntar a minha formação na psicologia com a minha prática na área de produção e gestão cultural, né? Então, dentro da área de produção e gestão cultural, é muito raro a gente ter essa preocupação com a nossa saúde mental, com como os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia impactam a nossa subjetividade, impactam a nossa saúde mental. Então, foi muito nesse objetivo que eu fiz esse trabalho. E aí, depois de alguns meses, né, em 2020, a gente entrou numa pandemia com uma série de consequências e novos desafios aí para a nossa vida profissional, né? E eu passei durante um tempo meio estagnada mesmo, assim, perdi todos os trabalhos que eu tinha planejado assim ser o meu melhor ano, com várias realizações, com vários projetos e grupos de artistas, enfim, trabalhos de grandes realizações para mim, trazendo uma satisfação muito grande. E aí tudo de uma hora para outra deixou de existir e eu me senti meio em suspenso no ar, assim, né? Sem ter muita perspectiva. Então, durante um tempo, eu fiquei meio perdida, sem saber como trabalhar, né, como produtora e gestora cultural, que, né, assim, nessa área que eu gosto tanto, né? E depois de alguns meses voltei a começar a me movimentar, a conversar com as pessoas que sempre fizeram parcerias comigo, entender como é que a gente conseguia pensar junto em possibilidades, né? E agora em 2021 eu me sinto de novo imersa na minha profissão e nas reflexões sobre a minha prática. Então, dentro dessas reflexões, eu retomei esse meu trabalho que eu fiz em 2019 e eu percebi que várias das questões que foram levantadas nessa época, elas não só fazem parte desse momento, mas eu acho que elas ganharam mais força ainda agora, né? Elas se reverberam mais fortemente ainda em mim. E é claro que, assim, em dimensões diferentes, né? Mas muitos dos desafios, eles ainda continuam sendo os mesmos, mas de um jeito amplificado, né? O que está exigindo que a gente também amplifique a nossa capacidade de criatividade, de força, para a gente, né, assim, incluir dentro das nossas estratégias de enfrentamento desses desafios e de resistência,
A situação, como em diversas áreas, né, da vida, a situação na cultura já não estava favorável, né, em 2019. O depoimento das 5 pessoas que são entrevistadas, que são parceiras e parceiros meus, e que são pessoas que eu admiro muito, que são referências, já trazem todas essas questões que a gente continua vivendo hoje, só que numa situação mais complicada, né? Então, a questão do desmonte das políticas culturais, ela já estava existindo, e agora a gente está numa situação bem pior, né? De ter, assim, questões políticas que para mim já estavam estabelecidas, ou leis que já eram super sólidas e que elas estão se desfazendo ou estão sendo suspensas, como é o caso do PROAC-ICMS, né? Então, algumas questões, conquistas que a gente já tinha tido e que levou anos para conseguir, em poucos minutos, de um dia para o outro, a gente perdeu completamente. Então, teve uma regressão bem grande, o que, por um lado, assim, gera um desespero, né, em toda a classe, em toda a área, mas que, por outro lado, também exige que a gente se articule mais, que a gente se une mais para conseguir resolver, né? Então, tem um lado positivo que a gente sempre acaba encontrando, que é esse lado de uma articulação maior. Então, graças a essa articulação, a gente conseguiu a Lei Aldir Blanc, e graças à Lei Aldir Blanc e à articulação que eu tenho presenciado, maravilhosa, aqui na cidade de Campinas, com o Fórum do Interior e com o Conselho Municipal de Cultura, a gente conseguiu organizar uma distribuição do valor que veio com a Lei Aldir Blanc de um jeito muito planejado, muito democrático, né, que atende às nossas demandas. Então, isso me faz muito feliz. Em relação às nossas condições de trabalho também, que já não eram, que já tinha questões, né, que fragilizavam a nossa subjetividade, né, como um excesso de trabalho, uma expectativa grande que se tem em relação aos artistas, a disponibilidade 24 horas, né, como foi citado no vídeo, isso a gente ainda presencia, só que também amplificado, né? Então, eu sinto que os artistas estão mais desesperados, né, porque está todo mundo muito sem perspectiva, né? E a gente fica num lugar arriscado como produtor, e pessoas que pensam sobre a questão, né, as questões da cultura, a gente fica com esse perigo de vestir uma carapuça de querer salvar o mundo, né? O que vai gerar uma frustração, com certeza, porque está muito complicado para todo mundo. Mas, por outro lado, como as expectativas elas não podem ser altas, já que a gente está com poucas perspectivas, eu sinto que também tem uma paciência, uma tolerância, né? uma união maior de, olha, vamos unir forças para ver o que a gente consegue fazer. Então, eu sinto essa articulação de parcerias e de um coletivo que se une para conseguir articular e tentar resolver de uma forma colaborativa e criativa, né, esses problemas todos que a gente tem vivido. E como a gente tem existido muito através do universo online, por conta do isolamento social, eu acho que essa questão de uma exigência da disponibilidade durante 24 horas, ela está maior agora, né? Não tem mais um horário comercial, essa sensação que eu tenho. Esse limite é a gente que tem que colocar. Então, eu preciso pensar qual a minha carga horária de trabalho, qual que é o meu melhor horário de trabalho, né? E eu colocar esse limite. Isso, por um lado, é bom, porque daí, né, eu adequo à minha demanda e ao jeito que eu gosto de trabalhar, mas, por outro, é perigoso porque você vai esgarçando, né, esse limite, e se você deixa, você está trabalhando o dia inteiro e pensando sobre possibilidades o dia inteiro. Porque a carga de trabalho aumentou, mas as possibilidades diminuíram. Então, a gente está tendo que trabalhar muito mais para pensar em oportunidades, para criar possibilidades e com uma chance bem menor de conseguir, né? Um retorno financeiro menor. Então, essa questão da sustentabilidade ficou mais abalada ainda do que já era, né? Então, a gente já vivia uma situação instável dentro do nosso trabalho, né? Vivendo através de projetos e assim, dificilmente tendo uma ocupação mais estável, né? E agora está instável, mas está instável também para todo mundo, né? Não é uma situação própria só da área da cultura. Então, essa instabilidade é uma instabilidade completamente real que está todo mundo vivendo, né? Mas, por outro lado, eu sinto que
a gente já está, assim, depois desse primeiro momento de impacto, né, de baque, da gente entrar nessa situação contra a nossa vontade de uma hora para outra e ver tantas mudanças né, assim, acontecendo e tudo para pior, né, a maior parte para pior. Depois a gente passar por esse baque, eu sinto que a gente ganhou essa força de se movimentar e refletir e pensar como criar novas formas, né? Tanto os artistas estão tendo que pensar como existir como artistas, né? Tendo que aprender o universo do mundo audiovisual, tendo que entender como criar novamente obras que já tinham sido criadas, mas, né, recriar, adaptar para um outro universo. Né, os técnicos estão tendo que se aproximar dessa questão das transmissões online, né, e a produção também eu sinto que está tendo que se adaptar, né, a um novo papel. Então a gente faz parte do meu trabalho agora, tanto como gestora cultural na hora de planejar um projeto e pensar numa caminhada mais a longo prazo, como dentro da produção executiva. Faz parte do meu trabalho ter essa prontidão para me adaptar, né? Para adaptar esse projeto, para adaptar essa realização a qualquer momento, porque a gente não sabe em que situação, em que fase que vai estar a cidade onde a gente está no momento que for realizar algum evento. Mas de qualquer forma, assim, por mais que a gente esteja vivendo essa situação e que ela gera uma tensão super grande para a gente, eu tenho buscado formas de me sentir saudável, né, mentalmente e fisicamente. Então, esse tem sido um momento muito tenso que a gente está vivendo, né, que potencializou demais os problemas que a gente já vivia dentro da área da gestão e da produção cultural e da nossa vida como um todo, né? Então, tenho sentido muito essa necessidade de cuidar da nossa saúde mental e física, né? Para a gente conseguir resistir, passar por esse processo, né? Porque eu percebo que a saída ela é uma saída coletiva, ela é uma saída de mãos dadas, né? Não é cada um no seu canto tentando resolver as suas próprias questões, né? Diante dessa situação que a gente está vivendo atualmente, que tem causado tanta tensão, né? Potencializando os problemas que a gente já estava enfrentando dentro da profissão, para mim tem sido essencial o trabalho em rede, o trabalho colaborativo dentro de um coletivo. Eu faço parte do coletivo de mulheres trabalhadoras da cultura, com gestoras, produtoras e atrizes. E durante todo esse período da pandemia, que já faz um ano, a gente tem encontrado muito suporte, né? Não só para discussões e questões de trabalho, mas para uma acolhida e muito afeto também, que faz parte do nosso trabalho, né? A gente sente que esse acolhimento todo que a gente se dá, esse afeto todo que a gente troca no nosso dia a dia, ele fortalece a nossa atuação profissional. Então, ele transborda para além do coletivo, para os trabalhos que a gente faz para fora dele. E eu acho que isso é fortalecedor, né? Não só para dentro, como para fora também. E tem sido essencial para a minha saúde acreditar nessa transformação através de uma atuação coletiva. Mas essa realidade difícil, ela vai ser enfrentada coletivamente. Sozinha ninguém vai para frente. Isso a gente sabe. E com muita criatividade.